Ontem, no Domingão do Huck, onde ele é o apresentador, o quase candidato à presidência da República, Luciano Huck, empresário e também apresentador da TV Globo, deu uma opinião dele sobre a operação no Rio de Janeiro. Põe na tela o queridíssimo Jefferson, Voz da Consciência. Enquanto o programa ao vivo é assim, ó. Do nada. É ao vivo, pessoal. Não, mas não. Pode ir que aqui eu vou no embromeixo. Antes de entregar pro Fantástico, eu peço 1 minuto da sua atenção. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças se sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Meus filhos me falaram nessa semana num jantar que a gente estava sentado, mas pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei para eles que é possível sim. Em muitos lugares do mundo, com realidades muito parecidas, isto já aconteceu. Colômbia, aqui do lado. Medellín deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Década de 80, Nova York tinha esse mesmo título. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e mais visitadas do planeta. Então eu encerro dizendo, olho no olho, com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia. Aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Essa também é uma parte devastadora dessa história. Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso desta forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança. Eu queria pedir, antes de entregar para o Fantástico... Pois é, aí, ó. Gente, são muitas camadas, certo? Tô aqui até pesquisando o nosso queridíssimo estagiário, famoso ChatGPT. Se é um bom exemplo, né? O ChatGPT acabou de falar que é assim. Daqui a pouco eu leio, quando eu passar pro Bruno, eu falo para vocês. Essa fala do Luciano Huck, ela é importante para alguns públicos. Primeiro, para o público em geral, que não se informou tão bem e profundamente sobre isso que aconteceu no Rio de Janeiro e acha que o problema dali está sendo apenas o tráfico de drogas e de armas. Sim. Ou seja, entorpecentes e de poderio bélico. Né?
O problema está muito maior do que isso, que é aquilo que a gente estava falando de domínio territorial. Ali, meu irmão, o Estado não existe. Ali é o famoso estado paralelo, né? É um outro estado dentro daquela região. E se porventura são feitas por crimes, por grupos organizados, criminosamente, para cometer delitos, porque o domínio territorial é um delito, né? Eles estão fazendo o quê? Terrorismo. Ponto. Só o governo Lula que não entende assim. Mas tudo bem, vamos sobrepor esse tema. Outro ponto que eu queria destacar também é que ele fala sobre uma solução. Ele diz, meus filhos me indagaram. Disse, pai, é impossível resolver isso. Na Eu teoria, mostrei como. Mas ele não disse como é que ele resolveu. na teoria é tudo bonito, meu querido. Agora vamos ver na prática se funciona, meu parceiro. O problema não é teoria, não. Teoria é lindo. Porque o socialismo, na teoria, ele é super funcional para a sociedade, mas a gente já viu que ele não funciona desse jeito. Na teoria, tudo é muito bonito. E outra, eu acho que ele não... Acho que não apenas ele, mas vários, entre aspas, né? A gente coloca entre aspas. Especialistas da segurança pública, como vem aparecendo, falam sobre esse tema. Galera, entendam uma coisa. Não é simplesmente o Estado, para que ele consiga fazer algo dentro das comunidades, ele precisa primeiro entrar. Como é que o Estado vai conseguir entrar dentro de uma comunidade em que não tem como você entrar? Quantos casos de pessoas foram mortas, que morreram, perderam suas vidas? Pais, mães, filhos. Quantas pessoas já perderam sua vida porque entraram numa rua errada? Entraram numa rua sem querer, entraram numa rua errada e foram executados pelo simples fato de ter errado uma rua. Isso é um absurdo. É muito bonito falar. No papel tudo é funcional. O problema é quando precisa ter uma ação. E eu acho que, na minha opinião, a fala dele foi uma fala que, em sua maioria, tem sim seus pontos positivos, mas que não condiz com a realidade. Que para que o Estado consiga transformar aquela região, ele precisa primeiro entrar. E não tem como entrar com paz e amor. Com rosas e cartazes escrito paz. Infelizmente, é uma realidade que não dá pra gente achar que é possível. A não ser que você seja o Flávio Dino. Não. Aí se você for o Flávio Dino, se você for consegue Flávio, entrar lá na favela, lá nos complexos da vida lá do Rio de Janeiro, ser recepcionado sobre... Calorosamente. Muito obrigado pela palavra. Calorosamente. Como um amigo. E, enfim, você consegue entrar lá sem receber um tiro ou ouvir algum tiro. Inclusive, eu acho que essa operação, ela só não foi tão boa quanto porque ele não tava lá. Pode ter sido. Porque se ele tivesse lá no lugar da GLO, muito provavelmente, acho que não teria acontecido, não teria tomado essa proporção que a gente acabou tomando, né?